começando mais um Pode Fazer Empreender no Negócio. Paulinho, e aí, Cauã? Bem? Mais uma? Bora pra mais uma? Cara, falar hoje de tecnologia, agronegócio e todas essas coisas, assim, Vamos que lá. pra minha cara, tu vê que eu entendo muito. Tu vê que eu tenho uma cara, assim. Mas é algo interessante. Cara, mas é algo vamos- muito massa e faz tempo que a gente queria essa conversa. Bruno Deguiar, BioGreen, seja muito bem-vindo. Fala, moçada, uma satisfação. Agradeço muito o convite para estar com vocês hoje aí. Para nós também é sempre um aprendizado. Essa tecnologia ela continua em constante desenvolvimento. Então a gente vai falar um pouquinho aí sobre um universo maravilhoso que a gente começa a desenvolver aqui na nossa região, né? E tem muita coisa para fazer pela frente. Mais uma vez agradeço o convite, sempre disponível aí para vocês. Bruno, seja bem-vindo, né? E vamos lá, né, Cauã? Cara, não, eu ia dizer assim, ó, o bom da gente estar aqui é que a gente se testa e mais que isso, como é que eu vou dizer? A gente conhece assuntos novos e a gente aprende muito aqui, sabe? Então, pra nós, cara, é um prazerzão ter essa possibilidade. Bruno, mas antes da gente começar a falar sobre a empresa, realmente, eu queria trocar uma ideia contigo o seguinte. O Bruno, de que cidade tu é? Santa Maria mesmo, né? Santa Maria, natural daqui. Aonde tu estudava no terceiro ano? Do ensino médio? É. Puxa vida, aí eu estudava lá em Caxias do Sul. Caxias. Isso. Tá. O Bruno, tá? Que tá acabando o ensino médio. Cara, tem que fazer faculdade, tem que trabalhar. O que o Bruno pensava e qual que é... Pra onde é que o Bruno tava indo naquela época? Cara, vou ser sincero, eu era um perdido, né? Não, E- da galera do Era fundão, óbvio, assim. né? Eu vou dizer que eu era da galera do fundão, assim, mas a gente tem pouca idade quando tem que escolher o nosso rumo, o futuro, né? E nos é colocado aquele sistema tradicional. Então, assim, terminou o ensino médio, tem que fazer faculdade. Sim. É isso, né? Sim. Vou escolher o curso. Eu sempre fui muito indeciso, cara. Então, eu não sabia que curso eu queria fazer. Fiquei remando nesse período aí. Para ser sincero, terminei o ensino médio lá em Caxias do Sul. Aí passei na universidade particular lá da região. E para nós seria muito caro pagar. Eu falei, não, vou esperar mais um pouco, então vou me dedicar a estudar mais um pouquinho e passar na federal. Que era o que era a possibilidade Sim. que eu tinha de continuar os estudos, né? E aí saí do ensino médio, tinha um parceiro da família que tinha uma lan house lá em São Paulo, cara. E aí eu liguei para ele e falei, olha, cara, tem uma vaga para trabalhar contigo. São Paulo? Isso. E daí com 17 anos me larguei você lá foi de embora. Caxias. Deu Cara. ônibus, né? Ninguém viajava de avião naquela época. Então, me larguei de ônibus, fui a São Paulo, comecei a trabalhar numa lan house lá por um período, assim. Mas sempre gostei muito de viajar. Se fosse para São Paulo, para Queria São conhecer coisa Cepé, nova. tanto faz. Legal, cara. Queria cruzar qualquer lugar era lugar para E como é que conhecer, era no né? Bruno no colégio? Era mais calmo, mais tranquilo, mais agitado? Cara, eu sempre fui muito introvertido, assim. Eu Aham. não era calmo no Era colégio. tranquilo. Mas meio rebelde também. Aham. Ah, cara, chegou o final Eu era aquele aluno que tinha um caderno só ali durante todo o ensino médio. Não aguentava mais estudar, né? Tava cortando o cabelo hoje de manhã. Me arrumei pra vir aqui. né? Me arrumei pra vir aqui. Fui cortar o cabelo de manhã. E aí, tava conversando com o barbeiro. Ele falou, vou matricular fui matricular o Luca na creche e tal. Ele começou lá. E tá naquele período de adaptação. Eu falei pra ele, cara, nem conta, que ele vai ficar uns 20 anos ainda indo pra uma sala de aula, né? Depois dá um negócio no guri. Ainda bem que ele ainda não tem esse discernimento. Mas assim, o que eu quero dizer com isso? Sempre fui meio... eu tenho um perfil bastante autodidata também. E eu sou meio inquieto, né? E o empreendedor é inquieto por natureza característica, também, né? Sim. E aí, cara, chegou o final ali do ensino médio, eu só queria ir para a faculdade para terminar aquele negócio de uma vez também, né? Queria começar a trabalhar, mas concomitante ao período de ensino médio, comecei a trabalhar também. Então, meu primeiro emprego foi aos 16 anos no McDonald's. Que legal. Lá em Caxias? Lá em Caxias do Sul, Massa. isso. Lá na Avenida Sinimbu, fazendo aquelas casquinhas do McDonald's, né? Que massa. Então, trabalho desde bastante tempo. 16 também. anos? Legal, cara. 16 anos, Que isso. legal, Isso como é é bom massa, trabalhar, massa. né? Exato. Cara, e acho que a gente vive penso que a gente precisa saber conectar as experiências, né? E de tudo se aprende. Então, daquela experiência lá no McDonald's, alguma coisa se aprende e a gente passa a utilizar depois também, né? Com que vier certeza, a fazer. porque pelo menos tu aprende com outro gesto. Tu erra na casa dos outros, Cara, vamos dizer assim, né? é isso, Que é né? importante É isso, na verdade. E a importância do saber fazer, né? Saber botar a mão na massa, saber que o Exato. troço não vem pronto, né? Tem Não, que... pode fazer, mas tem que saber como fazer. que Em algum fazer. lugar tem que aprender, né? E Exatamente. tem um início. Tá, e aí tu praticamente trabalhou todo o ensino médio também ou foi um período ali no...
Olha, desde que eu pude começar a trabalhar, já me colocaram para trabalhar também. Não pense que eu fui faceiro trabalhar, né? Tive que ir, mas enfim, fui feliz nesse período também e guardo boas memórias. Eu E aí quero tu São vai... Paulo. É, eu ia dizer, Fala mano, sobre São eu ia Paulo dizer que eu fiquei e aí, nervoso. tu ia ir pra São Paulo, foi pra São Paulo e aconteceu? Cara, daí fiquei um período lá trabalhando também, e aí foi numa época que teve uns, não sei se vocês vão recordar, mas teve umas ameaças do PCC, começaram a incendiar ônibus, atirar em delegacia, aquela coisa toda, e opa, acho que tá na hora de voltar. Aí voltei e comecei a fazer daí minha família tinha se mudado aqui para Santa Maria, daí voltei aí para Santa Maria, comecei a fazer um cursinho e tal, me preparar depois para fazer vestibular. E continuava indeciso. Então, eu tentei odonto, não passei. Aí, passei em agronomia depois lá em Pelotas, cursei um pouco. Aí, cursei um pouco porque eu tranquei e fui fazer um intercâmbio nos Estados Unidos. É sempre querendo viajar e conhecer o mundo, né? Nossa. Aí, porque lá? Queria aprender inglês e queria aprender um pouco da agricultura na prática, né? Meus pais não eram da área. Precisava ter um aprofundamento para conhecer mais a realidade do campo, né? Eu era um perdido ali na agronomia. E viajar mesmo. E viajar também, né? Sempre tive esse anseio. Então, tive essa experiência fora também. Tá, e como que foi? Porque tu tava perdido, não sabia escolher. Como é que escolheu a agronomia? Porque como é que foi, tipo, a escolha, assim? Teve algum decisor, assim? Ou foi, tá, vou aqui mesmo? Cara, foi no feeling. Foi no feeling, assim, em acordo com uma vocação mesmo. É uma área da qual eu sempre gostei também, do contato com o interior, aquela coisa toda, sabe? Ir para fora e gostar daquele ambiente, né? Quando a gente toma a decisão lá atrás do caminho a seguir, assim, a gente não analisa o mercado, as possibilidades, né? Vai pela vocação, eu gostava da área e, enfim, escolher fazer agronomia. E nessa passada pelos Estados Unidos, dificuldades. Tô num país novo, gurizão. Como que se comporta o Bruno chegando lá nessa tudo novo? Cara, nem a mímica funciona, né? O negócio é impressionante, assim. Porque para nós a mímica aplicada é de um jeito, para eles é outro. Então, assim, cheguei lá patinando, né? Mas sempre com o anseio de aprender. Eu falei que eu era meio rebelde na escola, assim, de não querer o negócio imposto, de estudar lá a Bhaskara, por exemplo. Mas sempre tive anseio em aprender as coisas das quais eu tenho interesse, né? Então, me dediquei bastante a aprender o inglês, estudava por conta em casa, morava com uma família americana, então aquilo ali me ajudou bastante. Mas o aspecto, assim, indo muito além do idioma, a vivência foi fantástica, né? Então, hoje a gente recruta talentos, o pessoal se forma, envia o currículo, a gente olha o currículo, assim, e muitas vezes o pessoal tem um currículo idêntico, né? Então, a formação e tal, faculdade, passou por um grupo de pesquisa e parou, né? Mas quais foram as vivências, onde é que trabalhou, qual foi a experiência extracurricular, né? O que tu foi buscar de diferente? Foi buscar um intercâmbio? Foi trabalhar, que seja num parente distante, né? Essa vivência, assim, essas habilidades são extra classe. Até participar de Tem que ir projetos atrás. dentro da faculdade, coisa. certeza. Cara, isso é muito comissão bom. de formatura, tudo isso. Claro. Puxa, né? É muito bom ver o empresário falando as demandas e mais que isso que chega para ele, porque a gente fala muito aqui sobre hard skills, soft skills, né? Que é basicamente essa... A hard skills praticamente é o que chega todo mundo sabendo, sabe o conteúdo ali, mas esse plus, esse a mais que, cara, tá visto que o mercado tá cobrando. Com certeza. E assim, nesse sistema, a gente acaba sendo premiado quando a gente decora as coisas, né? Quando memoriza. Sim. Então, a escola tradicional, ela não vai dar o mérito para o cara que é questionador, para quem tem criatividade. Então, tá ali o livro, decora, vai bem na prova, passou de ano, é isso, né? E aí vai para o mercado de trabalho e ele exige essas habilidades complementares que ninguém te preparou, né? Para saber se expressar, ter um relacionamento interpessoal, né? Então, tudo isso faz uma diferença absurda depois no ambiente de trabalho e a gente não está preparando os jovens para isso, né? E, na verdade, hoje, o que prepara mesmo é o trabalho, né? É o próprio mercado de trabalho. Que tem que pegar o cara, tem que pegar o cara e aí ensinar todo o processo, tudo, Cara, do zero, etc. e aí, eu quero saber o seguinte, beleza, tô na agronomia, tranquilo, gosto disso, etc. Quando começa aquela veia, a mosquinha, o mosquito que pica, cara, da parte empreendedora.
Cara, a minha família ela não é empreendedora, não tem. Depois, por um acaso, a minha mãe abriu uma imobiliária, depois que eu já estava morando fora e tudo, né? Mas assim, de casa eu não trouxe não tinha esses exemplos, né? Foi algo que partiu muito de mim mesmo, observando o mercado. Mas para poder empreender também, eu tive que passar por algumas experiências, né? Tive que trabalhar em empresa, tive que acumular alguns saberes de gestão de pessoas, de cliente, né? Enfim, tudo isso. E onde é que trabalhou? Bom, eu me formei em agronomia. No último ano de faculdade, fui aprovado para um programa de trainee de uma multinacional francesa do ramo de fertilizantes. Legal. Tive um preparo para assumir um cargo de gestor dentro dessa empresa. Que massa. E aí, a importância do inglês, de ter feito uma experiência diferente, de ter tudo conhecido o isso. mundo. Nada em vão, Porque, né? Nada em vão. Porque o processo de trainee tipo, foi fudido, né, cara? É difícil tu conseguir passar. Não, é difícil. E tive a felicidade de passar, mas que nem o Cabo estava falando, não é nada em vão, porque a gente vai conseguindo conectar esses pontos todos. E, cara, vamos lá, quando eu estava nos Estados Unidos, eu passei meio ano lá cortando grama, né? Exato. Legal, Então, se cara. não tem essa mentalidade, tu fica pensando, o que eu estou fazendo aqui, né? Mas em algum momento, tu vai conseguir utilizar aquilo ali, né? A gente Sim, tem que... certo? Cara, e que as coisas não vêm prontas, né? Elas fazem parte de um processo que pra chegar onde a gente chegou, tudo conta. Sim, Tudo de alguma absolutamente. maneira conta, É né? construído, né? Mas após essa experiência daí nessa multinacional, trabalhei numa distribuidora de insumos agrícolas também, onde consegui me desenvolver de certa maneira. E aí, observando oportunidades, a gente teve a ideia lá atrás, eu e outros 2 sócios, de abrir a empresa que se chama BioAgrim, uma empresa que trabalha com bioinsumos e tecnologia de aplicação para o mercado do agronegócio, né? Cara, Legal. pode falar. Desculpa. Não, e como é que foi ali? Tá, beleza. Tivemos a ideia, tá? E aí, tirando do papel... Não como é nasce que- pronto, né? Como é que faz? cara. Como é que faz pra construir? Como é que faz pra desenvolver? Dificuldade, né? Uma empresa que, sinceramente, ela existia na ideia, no PowerPoint, precisava virar a realidade, né? Pode aceitar tudo, Excel Cara, isso aceita é tudo. muito e aí- bom falar isso, né? As ideias são maravilhosas, né? Mas e a prática? E ela foi totalmente orgânica, assim, não teve um grande grupo de investimentos que acolheu a ideia e colocou muito dinheiro nesse projeto. Então, a gente começou pequenininho, de maneira orgânica, mas nós tínhamos 2 bons clientes, 2 cooperativas aqui do Rio Grande do Sul, que foram a base dos nossos primeiros passos, mas aquilo que a gente vinha conversando anteriormente, né? Quando falta recurso, tu tem que batalhar muito, né? Então, cara, os primeiros anos, assim, foi de muita transpiração, ainda é, né? Mas naquele momento, assim, foi muita correria, até porque se a gente só tinha 2 clientes, precisava, logicamente, ampliar essa base de clientes para mitigar riscos também, né? Sim. Mas o nosso intuito era E como crescer, foi né? conseguir os primeiros Eu clientes? ia dizer, como que surge esses 2 clientes? Como é que o cara se posiciona pra isso? Bom, eu já trabalhava, Tá. então já tinha contato com alguns desses A clientes, né? importância de trabalhar em importância outras do trabalho, empresas, né? Isso, então, cara, a gente vai conectando os potenciais com as pessoas e esses 2 clientes acolheram uma ideia também. Então, acreditaram no nosso projeto de desenvolvimento e veio num momento muito oportuno de adoção dos bioinsumos. A empresa, em 18 de novembro, agora ela completará 6 anos, É né? uma empresa nova. É uma empresa relativamente nova, mas há 6 anos atrás, muitas das cooperativas e revendas agrícolas, elas não trabalhavam ainda com bioinsumos. E aí, sempre naquela vontade de empreender, pensei, cara, tá aqui o negócio que a gente pode trabalhar e tem oportunidade, né? Só que assim, aí de novo, né? Eu sozinho também não faria. Então, tem os sócios que passaram uma vida se dedicando à pesquisa e ajudaram, então, no desenvolvimento dessas soluções. Aí conectou com o potencial da universidade também. A universidade hoje não, de muito tempo ela tem um investimento bilionário no orçamento, então tem toda a estrutura e passou a ter um anseio também em desenvolver soluções as quais pudessem desenvolver a região. Então Muito passou legal. a abrigar o empreendedorismo também, né? Então, assim, tudo se alinhou, mas para tudo se alinhar, cada um foi construindo essa parte também, né? Exatamente. Tem que ter uma construção pra isso, né? Não Claro. adianta pra oportunidade de chegar. Tem que correr um pouquinho, não adianta, não vai chegar do nada, né? Tem um trabalho atrás disso, Aquela né? coisa de ter a sorte, mas tem que estar preparado. É, né? tem que ter exatamente. sorte, estiver trabalhando, Cara, eu estiver digo fazendo, assim, ó, né? A sorte não bate na porta de quem tá deitado em casa. Sempre Exato, digo isso. exatamente.
Cara, Não. e por que não, então, abrir um negócio com os recursos que tinha e sim buscar uma incubadora? Bom, vamos lá. Seria difícil para nós nos prostrarmos para o mercado naquele momento sem um apoio tecnológico. E a universidade ela tem isso. Então, tem uma estrutura fantástica de laboratórios, de pessoas, né? Mestres, doutores, gente dedicada ao conhecimento. E aí, incubando a empresa, a gente passa a ter acesso, então, a essa estrutura fantástica de pesquisa e desenvolvimento, né? Para a gente poder levar essas soluções inovadoras para o campo. Sozinho seria muito difícil, né? Por outro lado, a gente teve o mérito também de enxergar aquela oportunidade e propor, né? Então, a gente estava propondo para o cliente, propondo para a universidade, então, costurando essa colcha de oportunidades, né? E aí, como é que foi? Tá, beleza. Primeiro ano, segundo ano, a empresa começa a se desenvolver. Como é que é aí o Bruno do início e o Bruno que foi no desenvolvimento e agora também? Cara, é uma trajetória, assim, de muito aprendizado, sobretudo, né? Então, para mim também é uma honra estar conversando com vocês, porque a gente sempre vai aprendendo, vai se conectando com as pessoas. E, bom, lá atrás eu era um agrônomo de campo, não deixei de ser, mas estou sendo cada vez menos, porque tu passa a ser empreendedor, empresário, né? E aí a gente fica naquela situação de, olha, até então eu precisava entender de planta, de máquina, de solo, né? Dos aspectos técnicos todos. Agora a gente precisa começar a entender do negócio, né? Precisa começar a entender de fluxo de caixa, de crédito, de contabilidade, enfim, Marketing, até daquilo que a gente não gosta. vendas. O marketing é um sócio do negócio, né? Então, precisa ir buscar esse conhecimento também. É sempre uma constante, assim, a gente está atrás de um aperfeiçoamento, né? E talvez não, tenho certeza, me ajudou muito, contribuiu muito comigo esse aspecto de querer ir além, assim, daquilo que é proposto em sala de aula e buscar fora um nível de conhecimento diferente que a gente vai conectando, né? Cara, e aí a empresa começa, ok, cria a empresa, etc. E aí deixa de ser só agrônomo e vira quase um gestor. Quase não, um gestor, na verdade, né? Com certeza. Cara, lidar com pessoas. Porque ainda mais um cara que é engenharia, um engenheiro agrônomo, teoricamente a coisa é aquilo ali, né? Exato. O campo. Exato. Pessoas não são exatas. Não. Então, assim, ó, como que o Bruno começa a se desenvolver? E mais que isso, nessa gurizada que hoje trabalha contigo, jovens, etc., que tipo de característica tu vê assim, cara, é importante pro negócio, é importante pro mercado? A gente acaba imprimindo muito da nossa personalidade no aspecto de gestão da empresa, né? E assim, a gente falou aqui dos aspectos básicos de gestão, mas para nós o cerne do negócio está nas pessoas. Então a gente busca replicar muito isso dentro da BioGreen, o protagonismo das pessoas. Então a gente tem produtos, a gente tem serviços e essa é a nossa moeda. Mas o negócio é sempre feito de uma pessoa para outra, né? É sempre a venda de uma pessoa para outra, tá ali buscando atender a necessidade de alguém, né? Então precisa entender muito de pessoas nesse nosso negócio. E é algo extremamente complexo mesmo. Dentro dessa gestão bastante inovadora, assim, a gente busca primeiro ter um horizonte de crescimento em acordo com o anseio das pessoas quererem crescer conosco também. Nós somos uma empresa nova, então, cara, a gente está crescendo bastante e, evidentemente, vai gerando uma série de oportunidades para quem já está conosco também. Ao contrário de uma empresa que está toda consolidada, já tem os níveis todos preenchidos, demora para... Mais para subir, né? Exato. Então, assim, a gente vai crescendo e, claro, aí busca também desenvolver as pessoas que estão conosco nesse processo todo. Mas a gente se faz valer do nosso momento também. Hoje a empresa é uma empresa que está com um time aí de 56 pessoas, majoritariamente de agrônomos, né? E está crescendo absurdamente. Sim. Ok, estamos indo para novas regiões, vamos tentar identificar quem são os talentos, quem que está afim de ser desenvolvido, né? E vamos crescendo com essas pessoas. Mas o Bruno, há 6 anos atrás, gerindo ele e 2 sócios com sonhos, de 56 para te tomar conta e já não vai mais pro campo, tem que cuidar de outra coisa. Fica difícil, mas a gente tem um exercício constante, assim, estava ouvindo um material há um tempo atrás que dizia que os melhores CEOs, eles são técnicos na sua essência, porque são esses caras que passaram pela base e entendem, né? E assim, aí às vezes a gente tem um problema dentro da empresa e busca alguém de fora para vir auxiliar, quando o exercício é andar internamente, ouvindo as pessoas,
de novo, o protagonismo, né? Porque o cara tá ali, ele tá enxergando a solução, e se tu tá distante dele, ele não consegue te comunicar, ó, a minha necessidade aqui é essa, né? Então, assim, cara, por mais que a empresa multiplique muito o número de pessoas trabalhando conosco, o nosso papel como gestor é manter a identidade, manter a cultura da empresa, de ter esse protagonismo e fazer com que a gente tenha um modelo de gestão, assim, sempre com as pessoas com essa capacidade resolutiva, né? Então, o nosso modelo de gestão, assim, talvez ele pareça desorganizado para quem entra na empresa hoje. Porque a gente não estabeleceu 1001 processos. E não é que a gente desconheça esses processos. É uma opção não aplicá-los todos. Né? Porque senão a gente vai estar com um modelo ali de robozinho executando. E quando a gente busca o protagonismo através das pessoas, eu preciso dar liberdade para esse cara criar, para ir atrás, né? Então, não é uma bagunça, mas é uma bagunça bem organizada. Eu ia te perguntar exatamente isso. Como é que faz para manter essa cultura dentro da empresa, né? Para manter as ciências, porque... como é que faz para fazer isso, né? Tipo, porque mais crescendo rápido. É bastante desafiador, assim, mas... cara, é muito evidente que uma cultura bem alinhada, ela alavanca uma empresa e quando isso está desalinhado, também causa um colapso, né? Recentemente, no agro, nós tivemos alguns episódios de aquisição de grandes fundos do sistema de distribuição. Então, tinha aquela família que tinha lá uma revenda, por exemplo, há 30, 40 anos, conhecia o produtor rural, sabia para quem ceder o crédito, atendia a necessidade, o olho no olho, aquela proximidade toda. E aí vem um grande fundo, compra aquilo ali e pensa que comprou a distribuição. E a distribuição, ela estava consolidada na relação das pessoas. Na pessoa. Isso no agronegócio é muito, quebrou a cultura, cara. Quebrou a cultura e o negócio colapsou. É impressionante. Então, assim, a gente precisa... No agro, isso é muito presente. Né? Que nem comprar, assim, eu vou comprar a marca X que tem na prateleira do mercado, o consumidor vai lá e continua comprando. Nem sabe que mudou, né? Nem sabe que mudou o dono. Mas no agro, a pessoa faz toda a diferença. O olho no olho, fio no bigode, a perder mão, isso que é valorizado, né? A capacidade técnica das pessoas que atendem o produtor rural em levar a solução eficiente também, né? É isso que constrói o negócio bem fundamentado nesse segmento, né? Bruno, eu tenho uma dúvida no agro, que até se for besteira, tu me diz, porque realmente é algo que sempre eu me questionei. Como que tu estabelece, por exemplo, assim, um processo de crescimento da empresa, etc., em algo que é baseado, por exemplo, no clima, no tempo, de um ano para o outro, etc. Essas variáveis, como que a gente entende, pensando no negócio, como que a gente entende o risco do negócio em relação a isso? Cara, assim, o agro envolve muito dinheiro, é difícil financiar o agro, o produtor hoje... de certa maneira, está até endividado, né? Porque veio de bons anos e quando a euforia toma conta, daí a gente vai lá e compra um monte de coisa, aí arrenda a terra, aquela coisa toda, o endividamento vai lá em cima, né? E tem o cara que também está bem estruturado, né? Só que daí vem o aspecto clima, é algo que a gente não consegue controlar. Então tem um aspecto de gestão, e isso a gente consegue controlar e tem que ter bem comedido, né? Então não dá para entrar na euforia, tem que estar bem preparado. Mas o crescimento calculado com risco, assim, nessa pegada? Com certeza. Então, assim, não pode ser tomado por essa euforia, né? Porque tu precisa de estabilidade. Isso não se faz em um ano, não se faz no curto período de tempo. Então, assim, tem que ter o crescimento calculado, mas não pode querer ganhar o mundo da noite para o dia, né? Acho que é isso aí que, quando a gente constitui esse castelo de cartas, aí ele acaba caindo porque a base não foi bem feita. Então, não é tão diferente assim, só que envolve muito dinheiro, né? Para o produtor rural, enfim, para o segmento. E, Bruno, como é que foi lá, lá na tecnologia e tal, voltando para a incubadora, quando criaram o primeiro produto, como é que foi? Tipo, que saiu do chão, tá? E aí? Cara, até hoje nós temos a nossa indústria terceirizada, né? Então, nós tínhamos a ideia e com poucos recursos a gente precisa saber onde investir. Então, vamos investir na pesquisa e desenvolvimento, vamos investir na equipe comercial, na indústria. A indústria requer comprar inox, fazer todo aquele mega investimento e algo que a gente não detém nas nossas caixinhas do conhecimento. Vamos para a parte de pesquisa e desenvolvimento, vamos para a parte de comercialização, né? Então, assim, cara, os primeiros produtos, eles vieram numa conversa com esses clientes.
Olha, pessoal, nós temos a capacidade de desenvolver isso, isso e isso. Faz sentido para vocês? Faz, esse não faz. Então, foi colaborativo o negócio, assim, né? A gente consegue dizer isso, mas a gente nunca fez para ninguém. Tu quer que a gente faça pra ti? Como é que faz isso? Eu lembro até hoje, cara. Daí tava assim, um dos que participaram da reunião, né? Era um vice-presidente de uma dessas cooperativas, falou assim, olha, a gente vai ter que confiar bastante nisso, porque é que nem comprar um carro, um modelo novo, né? E eu vou ser o primeiro, não peguei o review de ninguém, né? Não sei se esse carro não é uma bomba. Então, pelo amor de Deus, né? Vamos fazer um negócio decente, vamos começar a escalar devagarinho, não pode dar problema. Então, assim, teve muita confiança também para a gente desenvolver esses primeiros produtos. E conseguimos, evidentemente, também entregar a qualidade necessária para continuar, né? Mas, assim, os primeiros produtos atendiam plenamente as necessidades, eram produtos... Até hoje a gente tem no nosso portfólio. E a gente saiu de uma base de produto. A gente não saiu, assim, buscando um negócio super revolucionário, né? Mas uma empresa precisa começar com faturamento. Com aquilo que vende, né? Com aquilo que vende. É simples assim. Então, assim, dentro do nosso ambiente lá, do Parque Tecnológico, tem N empresas e daqui a pouco tu cria um produto fantástico, mas tu não consegue vender e transformar aquilo ali em dinheiro, cara, tu não vai nem ter dinheiro para produzir a inovação, né? A inovação depende também de uma base, né? Bruno, e ainda falando assim, como que o Bruno estava no dia, assim, um exemplo? Tá, a indústria manda, então, o primeiro produto, primeira leva, e ela manda direto pro cliente, ou tu leva, etc. O Bruno dormiu um dia antes. Como é que o Bruno, assim, a hora que, cara, vai dar certo, não vai? Tu lembra desse dia? Sim, cara, assim, hoje eu sou o diretor comercial da empresa, né? Um dos fundadores e diretor comercial. Mas lá atrás eu fui o cara do depósito, eu fui o cara da entrega, né? Fui o assistente técnico. Então, aquele famoso cobra o escanteio, sai correndo cabecear. Acompanhei todo o processo, né? Claro, hoje já tem tudo estruturadinho, não preciso acompanhar de A a Z. A gente está sempre de olho, né? Mas coloquei no meu carro particular, no porta-malas, primeiras caixinhas, fui levar... Processo assim que saiu começou pequenininho mesmo. Mas isso é muito legal, né? Isso é prático. E teve algum perrengue no meio disso tudo isso nesse primeiro percurso? Aquela cara dele é pra você começar a falar os perrengues. Beleza, abri o negócio aqui, mas nós a gente quer sabe? Não, tem toda hora, tem todo dia, né? A gente precisa aprender a gerenciar esses problemas. Antes de vir pra cá, tem um caso... Um cara bom ali que optou por se desligar hoje, recebeu uma proposta muito boa de outra empresa e ok, né? Vamos ter que ir agora. Então, toda hora tem, né? Toda hora tem. Mas houveram diversos. Bom, vamos lá, mas vamos para os grandes perrengues. A empresa ela vai completar 6 anos. Cara, a gente passou por uma pandemia, nós passamos por 3 secas, uma enchente. Perrengue foi o que mais teve todo ano. Então, eu tô esperando um ano normal, né? Acho que a gente teve um ano normal. E assim... E casa com um novo momento do agro. O agro precisa aprender a ser mais resiliente. E isso casa muito com a nossa proposta de presença comercial também. Os bioinsumos, eles trazem um universo novo para a agricultura. A gente, quando tem uma planta doente, quando tem um solo com doença, com nematóide, a gente tem um desequilíbrio, né? E aí a gente precisa retomar a vida no solo, dar boas condições para a planta se desenvolver, para gastar menos em produto químico depois, né? Então, assim, para quem acompanha de fora, às vezes acha que o produtor utiliza o agrotóxico a bel prazer. Cara, o agrotóxico é caríssimo. Ele faz de tudo para não utilizar aquilo ali, não né? usava. Então, assim, esse ambiente produtivo de mais qualidade, trazendo mais estabilidade produtiva para ele também, para que ele minimize a carga química a ser aplicada, faz com que ele gaste menos, mais do que uma tendência, uma necessidade que a sociedade cobra também, alimento com maior qualidade nutricional, respeitando um nível mínimo ali de resíduos de agrotóxicos. A gente ganha mercados mais que remuneram melhor também a nossa produção agrícola. É uma busca, né, do cliente, né? Isso também. E vende, né? Casa toda a necessidade econômica e ambiental, né? Então tem um impacto muito grande. Trazendo um exemplo para vocês, a soja, por exemplo, na soja não se faz adubação nitrogenada porque existe
uma bactéria, né? Que se chama Bradyrhizoma, que faz essa associação com a planta e ela captura o nitrogênio do ar, disponibiliza para a planta. Se tivéssemos que aplicar, fazer uma adubação nitrogenada, gastaríamos por ano 25 bilhões de dólares. Eita. Então tem um impacto econômico muito grande. À medida que tu precisa produzir 1 tonelada de amônia, tu emite 1 tonelada de CO2. Então, assim, tem a necessidade, tem a redução do impacto ambiental também. Por isso os bioinsumos estão tão em alta e a gente vem, não só a BioAgreen, como outras empresas do segmento também, vem cada vez mais inovando e mudando esse cenário de produção, né? Para uma agricultura que é cada vez mais sustentável no aspecto econômico e no aspecto ambiental. Pô, mais. Cara, e crescendo, cultural. A gente precisa de gente. Não adianta, né? Sim. Que característica que tu vê, assim, ó, pra galera entrar no mercado que tu acha, cara, isso é muito importante? Bom, eu acho que um aspecto crucial é ter gente que também gosta de gente, né? Que saiba se relacionar com os colegas, com o cliente. Então, no nosso negócio, a gente precisa entender de pessoas. Vai lá conversar com o produtor rural, muito além da necessidade da planta e da lavoura. Precisa entender o que o produtor está passando, qual que é o momento dele, de que maneira pode fazer a abordagem com ele, conversar com ele, né? Então, a gente olha para aqueles soft skills, assim, e eu acho que vende bem, comercializa quem tem essa empatia, né? Quem consegue ter essa capacidade de se relacionar com as pessoas entendendo das pessoas, né? E, é claro, daí outros aspectos também da criatividade e algumas coisas que a gente não pode negociar, né? O comprometimento, ambição é importante também, a pessoa tem que querer crescer, né? Então, assim, são diversas soft skills que fazem toda a diferença. A gente não quer olhar só para a formação da pessoa, né? Tem gente que está trabalhando conosco que não é agrônomo, mas que foi buscar o conhecimento e compensa com essas habilidades também. E aquela coisa, né? O cara técnico dá pra ensinar na empresa, né? Agora tem alguns comportamentos, tipo, chegar atrasado, ser comprometido, ter vontade, ter ambição, que é da pessoa, né? Soft skill, né? Exato, e não custa nada, né? Exato. Não custa nada. A gente fala, né? Por exemplo, eu chamo de empreendedorismo pessoal, que é o seguinte... beleza, não é todo mundo que tem que abrir uma empresa, mas todo mundo tem que tentar ser bom naquilo que você propõe a fazer. Entende? E eu trago o empreendedorismo como uma forma de estar ativo sempre. Querer melhorar, entendeu? Empreender no sentido de não se estabilizar, momento, né? Entende? Oh, perfeito. Eu acho que é uma questão assim de adquirir o hábito, né? Isso. Tem que ter o hábito de fazer as coisas bem feitas. E... é aquela coisa assim, eu tenho uma cafeteria também que eu estava comentando antes, né? O Cosmopolita em Santa Maria e Santa Cruz do Sul também. E ali a gente tem o profissional que está começando uma carreira, que ele está estudando e trabalhando ao mesmo tempo. E aquela coisa assim, cara, chegar no horário, se comprometer, trabalhar direitinho. Se não fizer isso, a gente vai buscar outro profissional e tudo certo, mas tem que fazer isso por ti mesmo. Tu tem que adquirir o hábito de ter comprometimento, fazer as coisas bem feitas, né? Porque tu vai carregar isso contigo, vai fazer bem para ti, vai ser melhor para ti mesmo do que para a empresa. Porque esse é um valor que tu vai carregar contigo pro resto da vida, se tu desenvolver isso em ti, né? Sim. Tá, agora tu puxou do café, conta mais aí, como é que surgiu a cafeteria? De onde é que veio? Eu era inquieto, né? Eu era inquieto, sempre quis empreender e tal, e aí viajava bastante a trabalho e normalmente tinha que parar em algum lugar para abrir o notebook. Já tinha BioAgreen, não? Não, ainda não. Cosmopolita vem antes da BioAgreen. E aí, pensei, bom, em Santa Maria tem uma que outra cafeteria, mas acho que tem espaço para mais. E aí, na minha ingênua ideia, ia ser um negócio fácil, assim, de tu fazer um café e cortar uma torta, né? Já era. Putz, cara, deu muito trabalho. E hoje já está com um processo mais maduro, né? A gente tem 3 lojas em Santa Maria, uma em Santa Cruz, tem a produção própria, tem a torrefação. Mas assim, para chegar nesse nível, eu passei algum fim de semana também indo lavar louça, fazer caixa, servir as pessoas, né? E cara, também, uma coisa que eu costumo dizer assim, tu tem que gostar também do que vai fazer, né? Porque assim, cara, o dinheiro não vem de início. Tu vai ficar 1 ano, 2, 3 sem ver R$1, só vai ficar gastando naquilo ali, teu tempo e energia, então... se o dinheiro não sustenta, o amor tem que sustentar. Né? Só que daí... Só que depois só o amor também não vai sustentar, tu vai cansar, né? E aí, cara, né, nessa curva, nessa linha do tempo, aí tu tem que
Daí a gente deu um jeito de conseguir rentabilizar a operação, tornar ela mais madura e tal, né? Mas, cara, abrir a cafeteria, assim, foi um devaneio, né? Porque tu pensa assim, vou abrir um negócio que vai ser fácil e deu trabalho pra caramba. Tu vê o pessoal pegando as cadeiras, indo tomar um mate, não sei aonde, e lá vou eu trabalhar, né? De segunda a segunda. Então, sim, a cafeteria não fechava nenhum dia, porque, cara, precisa pagar as contas, precisa pagar as pessoas, tem uma responsabilidade com isso, né? Tem que faturar, tem que vender. Nós fizemos dar certo, felizmente. Não. E hoje tu tá mais em qual da gestão? Na cafeteria ou mais na BioGreen, um pouco em cada um? Na cafeteria hoje, quem cuida é a minha família, um pouco tenho me envolvido com ela, né? Dou os meus pitacos, incomodo o pessoal. Prova um café, vai lá e já assado. Ninguém quer me ver lá direito, né? Então eu vou lá mais tomar café hoje do que ajudar. Mas me envolvo muito mais com a BioGreen e me dedico integralmente à empresa, a empresa de bioinsumos, né? Cara, e é muito legal ver isso assim, ó, cara, faz bem feito. Eu lembro como se fosse hoje, quando abre Cosmopolita, e tu vê que era diferente, sabe? Tinha uma pegada assim, tu vê, cara, esses caras aí, a gente que é do marketing, né? Os caras têm um posicionamento, entendeu? Esse cara, e eu lembro, a primeira vez que eu fui, eu falei, cara, esse modelo, esses caras, eles vão abrir franquia. Eu pensei assim, sabe? Porque já era um modelo que tu via os processos se estruturando, tu via tudo diferente. E a cidade precisava disso, cara. Precisava dessa... Tinha uma brecha de mercado legal aí. Sim, sim. A gente viu o pessoal indo até outros lugares mais distantes para tomar café, né? E então, por que não? Ali estava bem localizado no centro, já estava próximo ao público, né? Mas deu super certo. Hoje a cafeteria tem aí 8 anos de existência, tem todos os processos integrados dentro da cafeteria, né? Então tem a torrefação, tem a produção artesanal, legal, emprega cerca de 30 pessoas. Então, mais uma galera para cuidar também. Cara, eu digo assim, ó. Cara, quando ele falou 56, eu pensei assim, não é 56, são 56 famílias, são 56, sabe? Tem muita gente envolvida, que basicamente um sonho lá do curso de gastronomia, de agronomia, cara, hoje tem gente que depende disso. E, cara, sabe, quando eu abri a empresa, assim, a partir de uma premissa assim, olha, quem não tem nada a perder, né? Então, cara, vamos botar a cara a tapa e vamos fazer esse negócio. Hoje eu não posso me dar o luxo de atrasar um mês de salário, infelizmente nunca aconteceu, mas a responsabilidade é grande. Sim. Né? E a gente fala assim quando a gente estava falando dos perrengues, por outro lado, isso tudo também nos tornou mais cascudo, assim, né? Então, cara, toda essa dificuldade nos fez olhar de maneira muito mais atenta para o caixa, nos preparou muito mais também, né? A gente passou assim por tanta dificuldade que a hora que vier o momento bom, a gente vai lembrar de todas elas e não vai entrar naquela euforia assim de se iludir e gastar além do que pode, de ficar descomedido assim com os passos para o crescimento, né? O nível de responsabilidade, o cheque antigamente era menor, né? O cheque é maior, só aumenta o cheque. Também, aumenta, né? Não, antigamente, se precisasse recorrer a um agente financeiro, pegava um pouquinho e cobria. Hoje fica difícil. E essa é uma dor do crescimento também, o crédito, né? Até um passo, tu consegue com facilidade um crédito para crescer. Depois, meu dever é começar a ir atrás do crédito também. Então, vai se moldando em acordo com as necessidades do negócio, né? Perfeito. Cara, agora a gente vai para a parte que eu mais gosto, aqui, que é o bate-bola. Que é assim, ó. Primeira que vem na cabeça, tu responde, beleza? Eu vou responder devagarinho. Cara, essa é fácil, eu acho. Campo ou laboratório? Campo. Campo. Sempre. Já tinha entregado o Já tinha entregue, né? Café ou chimarrão? Depende. Essa é a resposta do agrônomo, tá? O agrônomo sempre fala que depende. Depende do momento, né? Eu gosto muito do cafezinho como um ritual para preparar o café. Né? E o chimarrão acho que é melhor de ser compartilhado com as pessoas, com amigos, né? No campo vai um chimarrão, então de repente... No campo vai um chimarrão. No escritório, não sei, talvez... Eu acho que é por aí. Mas gosto dos dois. Intuição empreendedora ou decisão baseada em dados? Cara, eu acho que a gente aprende a ter um equilíbrio. Eu, quando comecei a empresa, sempre fui muito da intuição, do feeling, e sempre tive assim um comportamento muito impulsivo. Depois a gente aprende a se controlar um pouquinho mais e a equilibrar as coisas. Vamos mais ou menos nessa pegada aí, porque resultados rápidos ou um crescimento mais sustentável, mais... Vou de novo no equilíbrio, né, cara?
Eu acelero tudo que eu posso acelerar sem comprometer o amanhã, sem me colocar no risco da ruína, né? Mas o nosso papel é acelerar. Eu sempre quis pensar grande. Então, eu tinha falado ali da cafeteria, por exemplo, eles vão franquear, porque lá no início eu pensei, cara, a gente tem que fazer uma marca que tenha justamente essa percepção de que ela pode ser franqueada, né? E a empresa, a BioGreen, também segue o mesmo rumo de crescimento. Vender. É técnica ou conexão humana? Existem técnicas de vendas, já participei de alguns cursos, mas eu acredito, sobretudo, que é muito conexão humana. Eu falei que eu tinha esse perfil bastante introvertido e lá atrás, quando me candidatei a um cargo dentro de uma empresa, o cargo para a área comercial, me peguei pensando, cara, nunca vendi nada, esse negócio não é para mim, né? Depois a gente aprende que venda requer muita estratégia, requer entendimento do cenário, requer entendimento das pessoas envolvidas, né? Então, é muita conexão humana. Muita conexão humana. Eu digo assim, ó, é técnica, ela pode ser aprendida, mas tem pessoas que têm uma facilidade melhor porque já vem com aquilo de fábrica, né? Tem aquelas pessoas que assim, ó, cara, ele chega, tu sabe que ele vai te vender. Não tem que fazer, sabe? É o tal do dom, né? Já puxa a carteira daí, já que tá. Sabe, tem pessoas. E aí, puxando a carteira, já entra aqui, ó. No agro, o que pesa mais daí? A confiança ou o preço? Porque os dois são importantes. Cara, o preço ele é um fator determinante, com certeza, assim, mas é a confiança daquilo que está sendo proposto ali como solução, né? A confiança ela é a base desse negócio. Quando a gente fala ali da consolidação, do trabalho com o cliente, do crescimento, pode fazer uma venda, mas no ano que vem não vai vender se a confiança não for estabelecida, né? Eu pensei nisso quando tu comentou que algumas empresas foram vendidas e não mantiveram a carta de clientes porque não tinha as mesmas pessoas ali, né? Correto. Basicamente, cara, eu sempre digo, o negócio é pessoas para pessoas. É a conexão humana e a confiança, né? É isso aí. Cara, liderar é mais sobre inspirar pessoas ou mais sobre garantir resultados? Liderar pessoas, porque se tem alguém na minha equipe que eu confiei aquele cargo, é porque eu entendo que ela tem a capacidade de entregar esse resultado. E aí, se eu liderar essa pessoa para a busca desse resultado, a gente vai ter sucesso, vai ter êxito nesse trabalho, né? Mas eu preciso passar essa diretriz de uma maneira da qual se tenha o pleno entendimento, que a execução ande toda redondinha para daí ter o resultado. Mas tem que orientar as pessoas, né? Legal. E o que é mais desafiador? Inovar no produto ou inovar na gestão? Cara, inovar no produto todo mundo tenta achar a bala de prata, né? Então todo mundo investe um pouco mais, um pouco menos em ciência para buscar uma solução nova e ganhar mercado rápido em função de algo absolutamente disruptivo. Mas por mais que tu ache essa solução, se tu não conseguir conectar com o marketing, com a venda, não tiver uma ideia nova, mas não vai ser uma gestão. Cara, e da última do bate-bola, quando as coisas apertam, que tu já trouxe exemplo, pandemia, ou a chuva de mais ou a chuva de menos, quando as coisas apertam, o que te faz seguir acreditando? Cara, acho que o propósito, né? Quando a gente, no meu entendimento, pelo menos, assim, empreender e buscar crescer a empresa, tudo que a gente faz tem que ir muito além de dinheiro. Então, tem que ter algo que nos mantém olhando com firmeza para aquele objetivo, né? Então, acho que é o propósito de cada um. Bom. Cara, eu olhei o tempo, olhei e já... Passa rápido. Né? Cara, para nós finalizar, tem uma pergunta que eu gosto muito, que é o seguinte... Quando o cara senta aí, a gente vê, cara, grandes empresários e não é diferente, pelo contrário, enorme, aí, uma empresa que tem aí pouco tempo e atingiu esses números já. Se tu pudesse olhar pro Bruninho, cara, com 8, 9 anos lá, assim, o que tu falaria para ele se tu pudesse ter 30 segundos de conversa com ele? Olha, sendo sincero, eu acho que não teria muito a ver com negócios, não teria muito a ver com empresa, mas com um aspecto pessoal, assim, né? Cara, acho que o que nos mantém é sempre a essência das pessoas, a família,
eu optei por uma formação, segui um caminho profissional, né? Mas acho que todo mundo busca um anseio de satisfação pessoal, né? Nas relações humanas. Eu diria que meio ET Bilu, assim, né? Busca o conhecimento. Para me manter firme nesse propósito, é algo que eu fazia e continuo fazendo, assim, com a leveza de quem gosta daquilo ali, né? De continuar se aperfeiçoando e buscando conhecimento. Mais ou menos por aí. Cara, é massa. Porque, por exemplo, assim, a gente tá falando de tecnologia, a gente tá falando de agro, e o Bruno traz uma leveza, a palavra é essa, que tu vê que a relação, ela se constitui, e não é à toa que os resultados estão aí, de uma forma muito leve, né? E tem que ser assim. E, cara, tem que ter resultado. E o legal é quando tu reforça a parte humana, né? Dá pra ver, enfim. Cara, eu digo, tem que ter parte resultado, de conexão, feeling, e aí isso depois leva também tudo isso, né? Resultado, mas ação. tem que ter isso, né? Gestão é muito feeling, né? E assim, indo muito além do aprendizado da área técnica, cara, eu gosto de viajar, gosto de ler coisas que não tem nada a ver com a agricultura, né? E eu acho que faz toda a diferença. Isso nos traz o potencial de entender cenários, buscar oportunidades, né? Acho que tem que ser uma constante na vida. Muito bom, bola, né? Muito bom. Cara, eu digo assim, ó, a primeira vez que eu até um amigo nosso que fez a ponte, o Rafael Bick, no momento até de lazer do Bruno, cara, na hora que eu falei, ele falou assim, ó, vamos marcar. Eu falei, sério? Ele falou, vamos marcar, sabe? Eu disse, cara, segunda-feira a gente tá entrando em contato contigo, sabe? Pô, na hora aceitou, cara, te agradeço imensamente. É muito legal ver uma empresa que até mesmo saiu de uma incubadora, que é o que a gente tem aqui também, que é algo que tá próximo dos nossos jovens e eles podem aproveitar, né? Então, cara, a gente sabe o quanto difícil é se deslocar até aqui, o quanto difícil é durante a semana pro cara que tem uma agenda assim. Obrigado mesmo, Bruno, sem palavras, foi um prazerzaço, com toda certeza que quem tá em casa percebeu a verdade que tem no negócio, não é à toa que a empresa tá aí com tanto sucesso. Obrigado mesmo. Não, eu tenho que agradecer aí pela oportunidade e indo além, a gente está ali na Biogreen, estamos sempre de portas abertas para recebê-los, para receber a turma que está em contato com vocês aqui da universidade também, né? E faço votos de sucesso a vocês aí. É um projeto belíssimo que, para mim, é uma honra estar aí junto contigo, com vocês. Bruno, muito obrigado por ajudar a mostrar para a galera aí que é possível, né? Trabalhar com esforço, com essa parte humana, que é possível chegar e construir empresa e se desenvolver, né? Mesmo sem recurso e a gente crescer, né? Tendo vontade, né? Vontade, ambição e querendo. Então, muito obrigado mesmo, porque sem dúvida vai nos ajudar aí a transmitir algo legal pra galera aí. Eu que agradeço mais uma vez. Dali, valeu. Fechou? Muito bom. Depois dessa conversa, você acha que pode fazer? A gente tem certeza que sim. Até a próxima. Valeu! Valeu!